Bem, olá galera. Bom, hoje se lembra que eu ia fazer um atender comentários? Bem, infelizmente não deu. A gente vai ter que deixar pro Natal, então. Foi mal, gente. Então a gente vai ter que deixar pro Natal. Você deve estar perguntando, ué, mas não chegou o Natal, não? Não, ainda não chegou. Tá quase perto, mas tá quase chegando. Bem, então. Então a gente vai fazer uma playlist de. Falando sobre os dinossauros de todos os períodos. E hoje o que vai se mais se destacar é o período Triássico, que foi a época que eram os primeiros dinossauros que dominavam a Terra. Então bora lá. Então vem comigo, bora viajar até 65 milhões de anos. Então bora lá. O período Cretáceo foi o primeiro período da época dos dinossauros, que apareceu primeiro os répteis. E bom, o período Cretáceo foi o maior período, foi o menor período, na verdade, de toda a época dos dinossauros, porque tinha muita variedade e tinha poucas plantas para comer. Então, bora lá. Bem, o período Triássico se destaca bem aqui, como vocês podem ver aí no gráfico. Aqui podemos ver pré-cambrianos, que são os aquáticos, e os pterozoicos, que são os pteranodontes. E bem, a Era Mesozoica foi o período onde os continentes se colidiram. E aqui está o período Cretácico. Olha, eu já ia falando errado. Triássico. Aqui, ó, período Triássico. Triássico inferior, Triássico médio e época Triássica superior. Então, como vocês podem ver aí, se quiserem ler, dá uma pausadinha aí e vão ler. Bem, as áreas do período Triássico tinha muito lago e tinha muito pântano. E tinha muita variedade de comida, por exemplo. Até se eu fosse virar um dinossauro, eu gostaria de viver aí no Triássico. Mas a vida não é tão fácil assim, porque temos os carnívoros. E bom, hoje vamos falar sobre os herbívoros que tem no período Triássico. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando, isso aí é um carnívoro? É, mas é porque eu errei mesmo. Então, de novo. O Platossauro. Primeiro de todos, o Platossauro. Foi um dinossauro médio, ou bem grande, mediano. Eu não sei qual é a altura dele. Mas eu só sei que ele foi um dos maiores, um dos primeiros herbívoros, né? Do período Triássico. E ele andava nas duas patas, né? Ele era bípede, ou seja, ele andava de duas patas. E ele era quadrúpede, às vezes, ou seja, andava de quatro patas. Ele usava as duas patas para alcançar as árvores dos altos das árvores. E as quatro patas era para fugir dos predadores. O Riajasauro, ele foi um dinossauro bem grande. E ele era bem grande. Ele deu origem aos saurópodes, né? Os dinossauros quadrúpedes, né? Que são os brachiosauros, apatossauros, os mamexauros, esses dinossauros aí. E bem, ele foi o maior do período Triássico. E ele tinha uma aparência que nem um elefante, sabe? Só que com pescoção de girafa. Bem, ele comia plantas das árvores, que eram... Ele também comia samambaias. E ele vivia das quatro patas. E ele era quadrúpede. E seus ossos eram ocos. Ou seja, ele tinha ossos bem grossos. E bem, ele era muito caçado no período Triássico. Foi o dinossauro mais caçado de todos. Mas ele podia se defender, eu acho. Eu não sei. Ou ele não podia se defender. Mas ele viveu no final do período Triássico. Então é isso. E bem, o outro dinossauro que tá aí na frente, né? E o outro que tá ali do lado são os heterodotossauros. Eles eram medianos, ou seja, e eles também viviam eles eram bípedes e quadrúpedes. Ou seja, viviam nas quatro patas e de duas patas. Bem, o heterodotossauro era quadrúpede e ele viveu no final do período Triássico, junto com o Riajasauro. E bem, eles serviam muito de presa para os outros predadores. Agora chegamos nos carnívoros. Temos os celófises, um dinossauro pequeno e que era rápido e vivia em bando. E ele se alimentava de carcaças e ovos de dinossauros. E ele matava dinossauros menores e ele atacava muito os heterodotossauros,
como eu mostrei lá no outro, na próxima cena. Na outra, eu não sei. Mas ele tá lá. Ele mata os heterodotossauros. E bem, ele tinha outras espécies, né? Que variava de tamanho e altura. Um era amarelado, né? Que era da família dos Celophysis. E um que era parecido com o Criolophosauro, mas também era um Celophysis, era da família dos Celophysis. E os primeiros dinossauros do período... Os primeiros dinossauros foram os carnívoros, gente. Não foram os herbívoros, foram os carnívoros. O Herrerasauro, um dinossaurídeo. Posso dizer que ele é parecido com o T-Rex, mas ele não é um T-Rex. Ele é médio, ou seja, ele era médio, mas caçava Silophysis. Ou seja, ele caçava Silophysis. E caçava outros dinossauros, como os Rheajasaurus. E caçava os heterodotossauros também, e alguns outros dinossauros. Menos o Platossauro, porque eu acredito, né, que ele conseguia se defender. Gente, ele tinha dentes muito poderosos. E suas pernas podiam servir para correr muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Uma velocidade que, não sei quanto, eu diria que era 40 km por hora, mas eu diria, viu? Mas eu não sei. Bem, temos os Saltopus. Um dinossauro pequeno, né? Eu acho que também é mediano. E ele se alimentava de ovos e filhotes recém-nascidos. Ou seja, ele se alimentava dos dinossauros que já nasciam, né? Recém-nascidos. E ele matava lá. Matava. É a vida, né, galera? É a vida. Temos aqui os Tauricossauros. Ele era perigoso, muito perigoso mesmo. Ele era tamanho do ser humano. Tipo, tamanho mesmo, tamanho de um... Ele é basicamente o tamanho de um homem adulto. Mas ele era muito perigoso. E ele tinha garras enormes e era muito agressivo com os demais. Ou seja, ele era agressivo com os da própria espécie. Aí não vamos esquecer dos dinossauros aquáticos que tinha no período Triássico. Que temos os Chonisaurus. Um dinossauro pequeno e que ele se alimentava de peixes e outros dinossauros marinhos. E ele era pequeno e coincidentemente se alimentava de elasmossauros, que também viveram no período Triássico, mas eles viveram até o fim do período Cretáceo. Bem, e no final do período Triássico começaram a surgir os herbívoros. E naquela época, como não tinha muitas gramas e tinha muita árvore, eles se alimentavam de cascas de árvore ou de samambaias. Ou seja, eles se alimentavam de samambaias. E daí, eles comiam samambaias e cascas de árvore. E esse foi o período Triássico que eu apresentei. Se vocês quiserem ver, se vocês quiserem que eu fale mais sobre outros períodos, tipo... Bom, vou fazer o período Jurássico, né? Eu vou falar sobre o período Jurássico no próximo vídeo. E também no próximo vou falar sobre os Cretáceos, os carnívoros e os herbívoros. E eu vou falar também sobre o grande fim dos dinossauros. O que aconteceu com eles. Eu sei que vocês já sabem, mas tem muita coisa que vocês não sabem ainda. Bem, fico até aqui. Até a próxima e tchau!